Querido, hoje é uma manhã propícia ao batismo aqui. Alguns vão se batizar nas águas, outros aqui vão se batizar no Espírito e outros vão ser batizados no fogo. Amém? Nós vamos fazer a nossa parte nas águas e Jesus vai fazer a parte dele no Espírito e no fogo. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia comigo, querida. Obrigado, Jesus. Livro de Atos, capítulo 8. Livro de Marcos, capítulo 16, não precisa abrir, só fique comigo em Atos. Atos 16 diz assim: porém todo aquele que crê e for, me ajuda, os que conhecem me ajudam. Todo aquele que crê e for, será, porém aquele que não crê, como que é? Já está condenado. Então entenda uma coisa, o critério para ser salvo são dois, e o critério para ser condenado é um. Jesus diz, todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Aquele que não crê, já está condenado. Por quê? Porque o batismo, ele é a confirmação da fé. Então eu creio, e porque eu creio eu me batizo. Se eu não creio, logo eu não me batizo. Então quando Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê já está condenado, ele está deixando claro que o batismo só é relevante dentro do contexto da fé. Só é relevante se houver fé. A explicação para mim mais clara acerca de batismo é o dito de Jesus em Marcos 16. Se você crê e for batizado, será salvo. Se não crê, nem precisa ser batizado, já está condenado. E se crê e se batizar sem crer, também está condenado. Porque o critério é somente crer. Posso ouvir um amém? Você que está aqui nessa manhã e foi batizado, entenda que o batismo é só o símbolo da confirmação da sua fé. Entenda isso. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Isso aqui que você carrega no dedo confirma para mim que você é casado, certo? Cadê um casal aqui na minha frente? Um casal, levanta a mão. Aqui, um casal. Tem a aliança no dedo, certo? Estende a mão aí, pastor. Olha aí. Aí eu posso olhar e falar, esses dois são um casal. Por quê? Porque eles têm uma aliança. Se eles não tiverem algo que me mostre que eles são casados, como eu vou saber que eles são casados? Não tem como saber. Certo? A fé, você consegue saber qual o tipo de fé que tem no meu coração? Consegue? Quem consegue saber o tipo de fé que tem no meu coração? Ninguém consegue saber. Ouça, nem os anjos e nem os demônios sabem o que está dentro do teu coração. Só Jesus sabe o que está no teu coração. Então tá bom, Landro. Quem julga é Jesus, não é? Jesus sabe o que está no coração, não é? Aí no dia do julgamento, você aparece lá e Jesus fala, pode entrar, filho, você teve fé. Aí os demônios acusam da seguinte maneira, ué, mas só o Senhor sabe que ele tem fé, né? Então você pode salvar quem você quiser. Não tem critério de justiça. Por quê? Porque Jesus sabe e ele salva. Mas quem não sabe? Quem não sabe, fala assim, só o Senhor sabe que ele tem fé mesmo, você salva quem você quiser. Então, para testificação da justiça, ouça, o batismo é a confirmação pública daquilo que eu carrego no meu interior. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, e agora eu digo, agora eu vou confessar publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Os anjos e os demônios dizem assim, agora eu sei o que está dentro do coração dele. Porque se ele está se batizando, é porque ele crê em Jesus Cristo. Alguém está entendendo? O batismo é a confirmação da fé. Irmãos, a confissão pública, biblicamente falando e teologicamente falando, a confissão pública do nome de Jesus
é o batismo nas águas. Quando alguém faz um apelo e você vem à frente, nós pedimos para você repetir no microfone uma oração, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito. Essa não é uma confissão pública. Isso pode ser um apelo para que você possa, talvez, aderir àquela palavra. Mas a confissão pública é o batismo nas águas. Se você não é batizado nas águas, você ainda não confessou Jesus como Senhor. Não, pastor, eu fui na frente quando o pastor chamou e eu falei que eu queria. Não, essa confissão não dá para provar o que tem no seu coração. Quem me garante que você não se emocionou na hora da palavra e não ficou constrangido na hora que alguém deu um cutuquinho do seu lado e falou: vai lá? Ou na hora que o pastor olhou para você: então, irmão, você vai para o inferno, você não vinha, hein? E aí? Por isso, a confissão a Jesus Cristo é o batismo nas águas. É o único meio de testificação nas regiões celestiais que Jesus Cristo é Senhor absoluto da tua vida. Ficou claro? Alguém está me entendendo? Então, livro de Atos, capítulo 8. A partir do versículo de número 26. Diz assim: ah, Jesus, como o Senhor é bom. Atos 8, 26. Todos estão comigo? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Ei, compreendes o que vens lendo? Versículo 31, ele respondeu: Como? Como que eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Obrigado, Jesus. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou fala de algum outro? Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, ele fez o quê? O que ele fez? Anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Ei, Filipe, preciso que você preste muita atenção no versículo de número 36, olha aí. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque é ela que nos traz vida e força. Sem a tua palavra, Senhor, somos como um saco vazio. Sem a tua palavra não existe vida, não existe força, não existe transformação. Por isso eu te agradeço pela tua rica e poderosa palavra.
E oro, Senhor, em favor desses ouvintes nessa manhã, para que a Tua palavra traga vida ao entendimento, traga vida aos corações, e que haja avivamento pelo poder da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou pedir agora para que você não se movimente mais, que você pudesse aguentar aí os próximos minutos, para que a palavra de Deus não seja dispersa. Queridos, se existe algo que a Bíblia nunca deixou de ser, é sagrada. A Bíblia é sagrada, foi sagrada e sempre será sagrada. Então existe algo que eu quero cobrar de você todo domingo aqui. Na hora da pregação, não se movimente. O teu movimento pode roubar a palavra de pelo menos 30 pessoas que vão olhar para você, medir você de cima até embaixo. Além de você ficar constrangido, você vai dispersar mais 30. Então, por favor, amém? Fique atento ao que Jesus vai falar aos nossos corações. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito indagante para mim. Porque em Jerusalém estava acontecendo um avivamento. Vocês podem imaginar comigo? Jesus foi morto publicamente. Jesus apanhou publicamente. Ele foi açoitado publicamente. Ele foi crucificado na cruz publicamente. Ele foi enterrado publicamente. E depois ele aparece vivo publicamente. Durante 40 dias, Jesus faz aparições públicas. E durante 40 dias, ele aparece para mais de 500 irmãos. E ele aparece e prova e testifica que ele era o Jesus crucificado, mas agora estava ressurreto. Irmão, sabe o que isso causou? Presta atenção nisso. Causou um impacto de avivamento na cidade de Jerusalém e em toda a circunvizinhança. Irmãos, a falta de manifestação do poder de Deus, de avivamento, não diz respeito à falta de estratégias e à falta de boa vontade, porque nós temos muito. Não existe nada de bom que nós possamos fazer para promover socialmente um grande mover de Deus. Ouça você ou não, eu vim para cá para cooperar, eu vim para Portugal para cooperar com esse mover. Nós vamos viver um grande mover do Espírito Santo. Quando Jesus me trouxe para cá, eu falei, obrigado Jesus, eu não quero ficar de fora. Aquilo que eu sempre li em livros, cara, eu vou ver com os meus olhos. Eu vou tocar com as minhas mãos. Nós vamos ver as prostitutas casadas, sendo boas esposas. Nós vamos ver os traficantes trabalhando dignamente. Aquele que mentia não vai mentir mais. Nós vamos ver, queridos, os prostíbulos fechando e se tornando casas de oração. Ouça, os nossos olhos vão contemplar. Isso não é uma afirmação pejorativa, não. Isso é fato. Nós vamos ver literalmente um avivamento sendo derramado, escorrido pelas ruas de Lisboa e sobre os 18 distritos desse país. Isso não é uma suposição, isso é um fato. E o que é que Jesus está fazendo comigo e com você todo dia? Ouça, nos preparando para desfrutar com maturidade do grande mover de poder e derramamento do Espírito Santo. Você não tem ideia o que é estar trabalhando num lugar e alguém começar a chorar do seu lado e falar, o que aconteceu? Ele fala, não sei, eu só sei que eu estou sentindo uma coisa aqui, eu não quero parar de chorar. A glória de Deus vai inundar as casas, irmãos, os comércios. A glória de Deus vai inundar o seu estabelecimento empresário. Você vai achar que você não tem mais uma empresa, você vai achar que agora aquilo virou uma igreja, e literalmente vai virar uma igreja. Ouça. Estava acontecendo exatamente isso em Jerusalém. Eu entendo o porquê é que aquilo estava acontecendo em Jerusalém, irmãos. Aquilo só aconteceu, presta atenção, porque houve um testemunho público de morte e um testemunho público de ressurreição. Jesus testemunhou publicamente, morreu publicamente. Jesus derrama o Espírito Santo com homens orando num lugar público. Jesus vai ser acesso aos céus, ele vai ser elevado aos céus em um lugar público. Isso nos diz algo claro, igreja do Senhor Jesus. Enquanto eu e você não tivermos responsabilidade para tornar público o testemunho de Jesus Cristo, não espere que aconteça um grande mover de Deus nas nossas vidas. O mover do Espírito Santo só é derramado quando nós conseguimos admitir publicamente o testemunho de Jesus Cristo.
O que nós vamos celebrar aqui hoje, a confirmação pública da fé, só nos faz entender o que Jesus quer do nosso comportamento todo dia. Ouçam vocês que vão se batizar. Isso aqui não é o fim de nada e não é o começo de nada. Isso é só um marco do que já existe e um marco do que vai ser crescente todos os dias. Semana que vem vocês vão errar de novo. Vocês não vão precisar batizar de novo. E vocês vão estar fracos, e vocês vão errar, é normal. E você precisa se batizar de novo? Não, porque o batismo não purifica pecados. O que purifica pecados é o arrependimento. O batismo só testifica aquilo que nós carregamos por dentro. Não acredite, querido, que você vai descer das águas e tem ainda alguém que acredite que quando levanta deixa os pecados aqui na água. E os pecados ficam tudo aqui, depois a água não pode nem tocar, que ela está cheia de pecado. Não, querido. O que Jesus está esperando de mim e de você é que nós assumamos a responsabilidade de sermos uma testemunha pública da morte e da ressurreição dele. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Agora preste atenção. No meio desse avivamento, Filipe está lá, o evangelista, só curando enfermos, expulsando demônio, e o aleijado andando, e o chicote estralando, e a glória descendo. Imagina um mover. Ô Filipe, passear um pouquinho lá num lugar deserto. Vai andar lá no meio do deserto. Cara, eu ia ficar chateado com Jesus. Eu ia ficar chateado. Filipe obedece, pega a sacolinha dele e vaza para um lugar deserto. Eu imagino ele, poxa, o culto está lá glorioso, a glória de Deus estabelecida no ambiente, e Deus me manda no deserto para quê? Ouça. Quem conhece essa passagem que eu li? Filipe e eunuco, quem conhece? Então deixa eu explicar para você. Alguma vez você já parou para pensar que Filipe não foi enviado no deserto para batizar o eunuco? Deus não enviou Filipe no deserto para batizar ninguém. Deus não mandou Filipe batizar ninguém. Não foi para batizar que Filipe foi andar no deserto. O texto é claro. Filipe está no deserto, de repente ele vê um homem, e a objeção inteira do texto não fala de batismo. A objeção inteira do texto fala de instrução. O carro está passando, o homem está lendo, não está entendendo. Ele tinha acabado de participar de um culto de adoração em Jerusalém. Ele não estava entendendo nada o que estava fazendo. Ele estava lendo sem entender, ele tinha adorado sem entender. Provavelmente ele tinha dado uma boa oferta de sacrifício em Jerusalém sem entender. E ele estava voltando dentro do carro sem entender. E Filipe aproxima do carro e fala: você entende? Ele fala: não. Como que eu vou entender se não tiver quem me explique? Ouça. Ele chama Filipe para subir no carro, Filipe sobe no carro, e a Bíblia diz que Filipe vai esclarecendo, instruindo, informando, anunciando a Jesus Cristo para aquele homem. Filipe não foi no deserto batizar o eunuco, ele foi no deserto falar de Jesus. Ele foi para lá instruir aquele homem acerca de quem Jesus era. Irmão, por favor, entenda isso. Nós vamos fazer um batismo agora, mas antes de fazer esse batismo, eu preciso desse entendimento, apóstolo Luiz, nós precisamos disso. Nós precisamos entender, meus irmãos, que você pode estar adorando, você pode estar ofertando, você pode estar lendo a Bíblia. Ouça. Mas se você não conhecer intimamente a pessoa de Jesus Cristo, nada do que você faz tem relevância nenhuma, querido. A religião evangélica não pode substituir a presença de Jesus. Ouça, os nossos rituais não podem substituir a presença. O nosso show gospel, a nossa alegoria não pode substituir a intimidade. Irmão, não me leve a mal, eu não tenho problema nenhum de ser gente aqui em cima do púlpito. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Para mim, não tem relevância nenhuma ver uma igreja cheia de gente. Eu olho para uma igreja cheia de gente, eu falo: Deus, eu só quero que meia dúzia aqui esteja dançando e bailando contigo. Eu olho, cara, nós estamos em 300 e poucos, 400 pessoas aqui, e eu posso dizer: Jesus, não importa.
O que importa é que 50 possa estar apaixonado por você, 50 possa estar aqui por causa de Jesus, 50 pode sair daqui falando: eu não vou pecar porque eu amo Jesus. Alguém está me entendendo, querido? Não dá para substituir o entendimento claro de quem Jesus é. O cara estava indo, tinha voltado de Jerusalém adorando, gente. O cara participou de um culto em Jerusalém, meu amigo. Provavelmente ele deve ter dado um cordeiro de oferta lá. Ele estava descendo com uma Bíblia, fazendo o que muitos de nós aqui talvez nem estaríamos fazendo. Ele estava lendo a Bíblia. E não estava valendo de nada. Mas ouça, Deus não olhou para um eunuco etíope. Deus olhou para a Etiópia inteira. Deus disse: se eu falar para esse homem quem é Jesus, ele vai falar para a Etiópia inteira quem é Jesus. Querido, o avivamento na Etiópia só aconteceu porque alguém foi para lá com um testemunho público. E alguém disse assim: eu ouvi falar acerca de alguém que morreu, eu ouvi falar acerca de alguém que ressuscitou, e Jesus está vivo! Está vivo! Paulo está vivo! Se ele vive, se ele vive. Negócio estranho, gente. Escuta. Evidenciarmos isso, esquece, irmão. Todo mundo vai descer aqui na água, vai bater palma, vai dar um abraço, que coisa ali, tirar uma foto. Irmão, a relevância disso aqui só está relacionada a isso aqui. Se não houver uma verdade em falar: eu quero gritar para o mundo inteiro ouvir que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e que Ele está vivo, não tem relevância nenhuma. O batismo do eunuco só foi relevante porque ele entendeu quem era o Messias. E ele vê uma poça de lama, de barro, porque a água cristalina no deserto não devia ser. E quando ele vê uma poça de água, ele fala assim: eu quero testificar tudo o que você está me ensinando. O eunuco fala assim: agora eu quero testemunhar tudo o que eu estou aprendendo e crendo acerca do que você está me ensinando. Eu quero me batizar. Posso? Filipe fala: depende, eu não conheço teu coração. Pode, se você crê de todo o coração. E aquele homem diz: eu creio. Muitos de nós, irmãos, estamos aqui todo domingo e nós não podemos dizer como o eunuco disse. Talvez você não pode dizer hoje: eu creio. Talvez você está aqui por convencimento. Talvez para ter harmonia dentro de casa, tua esposa enche tanto o saco que você fala: vou lá na igreja. Mas ouça, o inferno está designado a homens profanos. Ouça, eu não conheço outro tipo maior de profanidade. Imoralidade sexual, dinheiro, roubo, mentira, beleza. Mas para mim a coisa mais profana que existe é eu ter aparência de verdade dentro da realidade da mentira. Não existe nada que possa profanar mais o nome do amor da minha vida do que você levantar as suas mãos para Ele no domingo, esconder o teu coração dele na segunda. Irmãos, ouça, e eu não estou brincando, Deus está disposto a matar tudo aquilo que é profano. Deus está disposto a matar tudo que é profano. Calma, não precisa ficar com medo. Talvez não vai te dar um infarto aqui não, você cai duro, mas com certeza você vai deixar de ver vida ao seu redor. Daqui a pouco você não entende porque está perdendo os filhos,
Porque está perdendo a família? Por que o dinheiro já não presta para mais nada? Parece que está tudo morto ao meu redor. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. E você pode me julgar como quiser. Você não precisa vir aqui no domingo que vem falar de uma realidade que não existe para Jesus. Você não precisa vir aqui falar: Jesus, eu te amo. E a Aline vai falar: diga para Jesus o que Ele é. E você vai... Aquele que sonda os corações está procurando verdade. E hoje você pode ser verdadeiro o suficiente para dizer para Ele: Jesus, eu estou longe de você, eu estou na igreja todo domingo, mas eu não sinto a tua presença. Jesus, eu estou longe de você. Você pode falar para Ele hoje, querido. Você pode falar: Jesus, todo domingo eu me emociono na igreja, mas eu me perco na segunda. Irmãos, essa não é uma manhã de batismo nas águas. Essa é uma manhã de testificação da fé. Alguns vão testificar publicamente, mas todos aqui precisam testificar espiritualmente a sua fé. Todos aqui precisam evidenciar a fé a Jesus Cristo. Todos. De alguma maneira ou de outra, nós não podemos fazer da casa de Deus uma missa. Nós não podemos fazer de um contexto de fogo um lugar de incredulidade. Por isso não dá para você participar de uma igreja evangélica e esperar que a música emocione você. Puxa, rapaz, a menininha ali canta bem mesmo, hein? Puxou a guitarra. Às vezes a gente entra num lugar desse e a gente fica vendo tudo, menos o que tem que ver. A gente vê a bateria, vê o baixo, vê a luz, vê tudo, mas aí Jesus fala: e eu? Só eu que você não viu, bonitão? Você viu tudo, só eu que você não viu. E Jesus tira um homem, leva ele para o deserto só para que a Etiópia inteira pudesse ver quem Jesus era. E eu quero finalizar dizendo uma coisa para os pastores, líderes, homens maduros aqui. A nossa responsabilidade nesses dias é se preocupar em instruir. Em instruir. A instrução vai muito mais longe do que a emoção. Você sabia que a emoção dura só 24 horas, querido? Mas a instrução, ela dura para toda a eternidade. Por isso que Deus não deixou um CD de música emotiva. Ele deixou um livro de instrução. Ele deixou um livro de instrução. Porque se você receber as palavras de vida eterna, ai meu Deus, essas palavras vão durar até a eternidade. Posso ouvir um amém? Aonde estão os eunucos que estão dispostos a serem instruídos pela palavra de Deus? Homens que querem conhecer a Jesus. Homens que querem ter uma revelação de quem Jesus é. Hoje, querido, você não precisa vir aqui agora e falar: eu quero me batizar de novo, não. Mas você pode levantar suas mãos hoje e falar: Jesus, eu quero voltar para você. Jesus, eu quero sair do carro da ignorância. Eu quero descer nas águas da instrução.